paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Eu quero deixar uma rápida reflexão, uma palavra breve para o teu coração. Escute, que se encontra no livro de 1 Reis, no seu capítulo 13. O tema dessa mensagem que eu quero deixar para você, essa palavra, é: não perca o foco da palavra que Deus te deu. Mais uma vez, não perca o foco da palavra que Deus te deu. No capítulo 13 de 1 Reis, vai relatar um fato que ocorreu. Deus levanta ali um homem de Deus, um profeta, chamado aqui nessa passagem como profeta novo, para entregar uma mensagem para um rei que estava fora dos caminhos do Senhor. O rei Jeroboão, do reino do norte, assim, dominado pela palavra do Senhor. E Deus falou para esse profeta: a ordenança vai ser a seguinte, lá no versículo do capítulo 13, lá no versículo 9, qual que era a ordenança para o profeta? Você vai profetizar contra o altar, profetiza contra o rei. Só que é o seguinte, a ordenança da palavra para ele foi o seguinte: você nem vai comer pão, você vai lá entregar a minha palavra, cumprir essa missão, mas você vai entrar na cidade, você não vai comer pão, você não vai beber água, e nem você vai voltar pelo mesmo caminho que você foi. Volta para um caminho diferente. Essa é a palavra e essa era a ordenança de Deus para o profeta novo, para aquele homem de Deus. E ali ele foi, entregou aquela palavra para o rei Jeroboão, cumpriu ali as ordenanças de profetizar contra o altar. Deus falou que ia dar um sinal, que era Deus. O rei, quando ele estendeu a mão sobre o altar, a mão dele secou, a palavra diz que secou, e aquele altar, conforme a palavra que Deus liberou através da boca do profeta novo, daquele homem de Deus, se cumpriu. O altar se rachou, as cinzas caíram, enfim. E o rei pôde ver que realmente era Deus que estava na boca daquele homem de Deus, daquele profeta novo. Mas ao rei ver, o que o rei faz? O rei naquele momento agora, o que ele faz? Ele pega e começa a rogar ao homem de Deus, pedindo para que o homem de Deus orasse a Deus, para Deus restituir a mão dele que tinha secado, como parte do sinal que Deus deu, que estava na boca do profeta, que estava na vida daquele homem de Deus. Só que ao aquele profeta novo orar, a palavra diz que restaura a mão daquele rei. E mesmo sendo um homem honrado, aquele rei ele pega e faz um convite. Lá no versículo 7, ele fala assim: vem comigo e conforta-te e dá-te presente. Mas o profeta novo, o homem de Deus, ele tinha uma palavra no qual ele estava debaixo, que era a palavra que Deus entregou para ele. Ele estava debaixo de uma ordenança. E rapidamente, mesmo sendo um rei, que era prestigiado, que tinha honra pelo seu súdito, mas estava fora da direção de Deus, o profeta, ele preferiu ficar nas ordenanças de Deus e falou: não, o Senhor meu Deus, ele me deu uma ordenança, ele mandou vir aqui, falou que porém que não era nem para mim comer pão nem água e nem voltar pelos meus caminhos, então eu não aceito. Ou seja, o Senhor falava no meu coração e eu libero para você: cuidado com as propostas. Cuidado com as propostas que lançam para ti, porque essa proposta muitas das vezes vai te tirar do centro da vontade de Deus. Essas propostas muitas vezes que lançam a ti vai te tirar do centro do propósito que Deus tem para a tua vida. Ou seja, lembra do tema? Não perca o foco da palavra que Deus te deu. Ou seja, aquele profeta novo, aquele homem de Deus, ele tinha uma palavra a ser cumprida. Ou seja, que Deus instituiu para que ele fizesse a missão, concluísse a missão, ele tinha que seguir as ordenanças de Deus. E logo após aquele rei ver que ele realmente era um homem de Deus, que era um profeta, ele lançou uma proposta: vamos para minha casa, ou seja, vamos lá se confortar. Ou seja, cuidado, tem propostas que aparentemente são boas, mas vão te tirar do centro da vontade de Deus, vão fazer você perder o foco daquilo que Deus falou com você. E o profeta novo, ele obedeceu de imediato. Mas, meus irmãos, observe que, ao chegar ali diante do versículo 11, a palavra diz que aquele profeta, ele já estava no caminho, indo por outro caminho. Olha o que Deus falou com ele: vai, profetiza, não coma pão, não beba água e volta para outro caminho. Ou seja, ele já estava voltando para outro caminho. A missão estava quase que praticamente concluída, mas estava quase. Ou seja, estava no caminho para voltar embora. Mas a palavra diz que o
filhos de um profeta, que tinha um profeta lá, velho já, lá naquela cidade. Tinha os filhos do profeta, viu aquele cenário acontecendo e relatou para o seu pai: pai, aconteceu assim, sensato, veio um homem de Deus de Judá e profetizou contra o altar, e aconteceu os sinais. E o pai logo: cadê esse rapaz? Por qual caminho ele foi? Prepara meu jumento que eu vou atrás dele. E preparou, e a palavra diz que esse profeta velho, quando foi atrás desse homem de Deus, relatado como profeta novo, a palavra diz que encontrou ele debaixo de um carvalho, né? Possivelmente, né? Descansando ali. E a palavra diz assim, que quando encontra ele, ele falou assim: olha, você que é o homem de Deus que profetizou? Aí ele falou assim: sou eu, volta comigo, vamos para minha casa comer pão. Ou seja, irmão, presta atenção. Primeiro foi o rei que fez a mesma proposta, depois foi o profeta velho que fez a mesma proposta para o homem de Deus. A mesma proposta, só que o rei, naquele momento, ele não gostou da profecia, mas depois que ouviu os sinais que era Deus na vida daquele profeta, ele tentou trazer para perto. Já o profeta velho, ele já veio como uma mansidão: você é o profeta, você é o homem de Deus, vamos para casa comer pão. Os dois, tanto o rei como o profeta velho, fez a mesma proposta para aquele homem de Deus, para aquele profeta novo. Irmãos, entendo, o inimigo, quando ele não consegue nos abater vindo como um leão devorador, ele tem estratégias. Ele vem muitas vezes depois como uma serpente astuta, como um lobo, né, revestido de cordeiro. Então, cuidado, atento às maneiras que o inimigo tenta nos tirar do propósito, nos fazer perder o foco da palavra que Deus nos deu. Então, aquele homem, aquele profeta velho, virou para aquele homem de Deus e falou assim: ó, volta comigo, vamos comer pão. E aquele profeta novo, ele falou: não posso, porque Deus, ele me deu uma ordenança, estou debaixo da ordenança, estou na palavra. Deus falou que era para mim não comer pão, nem beber água, nem voltar pelo mesmo caminho, então não posso voltar. Mas, meus irmãos, infelizmente, quando chega no seu versículo 18, aquele profeta velho, olha o que ele falou: mas eu também sou profeta como tu. Se identificou. Eu também compreendo o que você está passando, né? Em outras palavras, cuidado com quem se aproxima de você. Nem todo mundo, igual eu aprendi com o meu pastor, amigo meu, que é nosso vice-presidente do Madureira de Guariba, o pastor Paulo Henrique, que ele falou para mim uma frase que eu guardei, para a gente tem que estar atento: nem todo mundo que está perto está junto. Naquele momento, aquele profeta velho se identificou: eu também sou profeta como tu, né? E detalhe, um anjo me falou para falar com você, para dizer para você voltar, para você vir para minha casa. Porém, o próprio versículo vai dizer no final dele que ele falou isso mentindo. E infelizmente, o profeta novo, aquele homem de Deus, embora era homem de Deus, ele não se atentou para a voz do Senhor, ele não consultou o Senhor, e ele não se atentou para as especificações que Deus tinha dado para ele. A palavra diz que ele voltou, comeu pão e bebeu água. E a palavra diz assim que Deus usou a própria boca daquele profeta velho para falar com o homem de Deus, depois que ele acabou de comer pão, acabou de beber água. Ou seja, ele perdeu o foco da palavra que Deus tinha dado para ele. A palavra diz, a Bíblia diz que Deus abriu a boca do profeta velho e falou para ele: porque você fosse rebelde ao meu mandamento, aquilo que eu falei com você, você não será mais enterrado no seu pai. Ou seja, Deus estava dando uma sentença que ele morreria. E a palavra diz que aquele homem de Deus, aquele profeta novo, ele, depois de comer pão e beber água, ele monta no seu jumento e ele vai embora. E num caminho, um leão, ele mata aquele profeta novo, aquele homem de Deus. E a palavra diz que o jumento ficou parado, aquele corpo daquele profeta, daquele homem de Deus, estirado no chão, e o leão sentado ali, parado. E as pessoas passavam e se admiravam. O leão não comeu e nem matou o jumento, e ainda deixou aquele corpo ali parado e ali posicionado. E as pessoas passavam e vinham, admiravam, e foram relatar ao profeta velho. Mas o que eu entendo com isso? Irmãos, quem enviou o leão para poder cumprir a sentença de aquele profeta novo ser morto? Quem viu aquele leão foi Deus. Mas você vê que, ou seja, até o leão foi obediente à voz de Deus, mas o profeta novo perdeu o foco da palavra. Não perca
Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Guarde essa palavra no teu coração. Amém? Fica com Deus.